boa tarde, boa noite, galera. Eu estou de volta. Vai! Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapá. Professor Marcelo Tadeu, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar de um assunto importante. É a história do mexilhão feio. Hoje nós vamos falar do período da história do Brasil chamado de República Velha, ok? Que vai do ano de 1889, 15 de novembro, por isso que é feriado, vocês curtem aí, até 1930, ok? Esse período é chamado de República Velha. Antes da proclamação da República, o Brasil era uma monarquia constitucional, ou seja, tinha um monarca, tinha o rei, ou melhor, o imperador, Dom Pedro II, e ele tinha, os seus poderes eram controlados por uma Constituição. Mas o que significa então uma república? O que significa república? Não sei. Esse termo república vem do latim res publica, tá? Que significa coisa de todos. Então uma república seria quando a nação fosse considerada de todas. Então você teria o direito ao voto, a escolher seus próprios governantes. Era como se todos os cidadãos fossem responsáveis pela nação. Olha que legal! Hoje em dia, a maioria dos historiadores são unânimes em deduzir que a proclamação da República no Brasil foi um golpe militar. Ela não teve participação popular. Ué? E o povo assistiu bestializado os soldados lá no Rio de Janeiro. Lá. Onde é que eu tô? Que crise que aconteceu no Império que levou à proclamação da República? O que aconteceu? O que estava acontecendo? Que nada muda se estiver tudo bem. Ok? Então, os problemas do Império estavam em várias instâncias, tá? E que atrapalhavam a sustentação do governo do Dom Pedro II. Primeira coisa, o Dom Pedro II teve problemas com a Igreja Católica, beleza? A Igreja Católica estava descontente com o Dom Pedro II, por causa de um contrato que ele tinha com a Igreja, apelidado de padroado, tá ok? Que interferia demais nas decisões da Igreja. Naquela época do Império lá, a Igreja era como se fosse funcionária do Estado, ok? Quando nascia uma pessoa, você não registrava ela num cartório, você ia batizava ela. O Brasil tinha uma religião oficial que era o catolicismo, então se nascia uma criança, você batizava ela e aquilo era registrado. Da mesma forma quando morria e quando casava e tudo mais. E os padres lá eram pagos pelo governo federal do Brasil, tá ok? Então o Dom Pedro se achava no direito de interferir em algumas decisões eclesiásticas. Tá repreendido, né, irmãos? Outra coisa também que abalou muito as fundações do Império Brasileiro foi a questão militar, o exército, tá ok? Depois da Guerra do Paraguai, o exército se fortaleceu muito, o exército brasileiro ganhou importância e tudo mais ali. E estava havendo muito descontentamento dos oficiais de baixo escalão do exército brasileiro, tipo tenente, capitão e tudo mais ali. E o Dom Pedro II os impedia de manifestar publicamente nos periódicos as suas críticas à monarquia. E o governo também queria mais importância, os militares queriam mais importância para si mesmos, porque queriam mais participação no governo, queria que o governo investisse mais no exército. Meto bala! A outra coisa também que abalou muito a estrutura do Império foi que os grandes proprietários de terra, após a Lei Áurea, eles queriam que o governo os restituísse a perda dos escravos, ok? Eles queriam alguma retribuição por ter libertado os escravos, e isso Dom Pedro não fez, Dom Pedro II não fez, ok? E eles se sentiram como se fossem lesados. Então, a base de sustentação do governo brasileiro sempre foi agrária e sempre foi os grandes fazendeiros, principalmente os cafeicultores. O produto de mais importância na economia brasileira do período é o café. Então, quando o governo perde o apoio dos cafeicultores, principalmente dos grandes fazendeiros, o governo fica sem sustentação política e econômica.
complicou. E além disso, o que vai acontecer? Esses grandes fazendeiros, que eram os mais ricos, Que eu sou rica! também queriam mais participação política no Brasil. A forma deles conseguirem essa participação política, cargos, ser deputados, senadores, fazer leis que os auxiliariam nas suas demandas lá, eles então decidiram então pela República, onde eles poderiam ser eleitos, e a partir desse momento eles vão tentar controlar a política no país. Olha! A República Brasileira nasce pelas mãos dos militares, tá? Que se viam como defensores da pátria brasileira. Desde aquela época tinha os patriotas, tá aí até hoje. É falta de remédio. Mas ela foi proclamada por um monarquista, tá? Que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que era compadre de Dom Pedro II, amigo íntimo da família e tudo mais ali. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Na realidade, o Marechal Deodoro da Fonseca, assim como parte dos militares lá que participavam da movimentação pelas ruas do Rio de Janeiro em 15 de novembro, eles queriam derrubar apenas o gabinete do ministro Visconde de Ouro Preto, tá? Mas só que levado ali pelo ato ali, e ele estava doente no dia lá, o Deodoro decide proclamar a República porque ele temia represália do governo monárquico contra ele e contra os outros militares, por exemplo, Benjamin Constant, devido a essa insurgência deles ali. Cara de pau. Após então a proclamação da República, vai haver um empenho das classes envolvidas ali em apagar todo e qualquer resquício da monarquia. Apaga essa peça aí, viu? Apaga essa peça aí. Passou então a tentar se construir heróis republicanos e símbolos que garantissem a sociedade brasileira se identificar com o novo modelo republicano federalista. Foi. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Foi criado um governo provisório, ocupado pelo Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como vice-presidente, e como ministros o Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Salles, Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o almirante Eduardo van der Kolk. Todos eram representantes da nata gestora da República e eram membros regulares da maçonaria. Ok? A maçonaria e os maçons permanecem presentes entre as lideranças brasileiras desde a independência, aliados aos ideais da ideologia positivista. A população urbana do Rio de Janeiro assistiu atônita à proclamação da República, tá? A República não favoreceu em nada as camadas mais pobres e também não contou com a participação efetiva dessa parte da população brasileira. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Dom Pedro II, após receber o golpe de Estado que culminaria na proclamação da República, ele foi rapidamente expulso do país. Sai daqui, seu cachorro! Seu local de exílio foi a França, precisamente a cidade de Paris, ok? Porque a sua família, os Bourbon, fazia parte da sua família, eram franceses, então já conseguiu, e tinha muitas amizades lá, conseguiu o asilo lá, tá? E o que vai acontecer? Em seus últimos anos, o Dom Pedro viveu em um Hotel Bedford, na cidade de Paris. Não era muito luxuoso, muito menos para um imperador, tá? Que ficou quase 60 anos no poder. Mas o Dom Pedro tinha uma vida muito simples, mesmo ele sendo imperador aqui e tudo mais no Brasil. E então ele não se afetou tanto com isso não. O que mais afetou ele foi ele ter ficado longe da família e longe do país que ele gostava tanto. Isso é muito falado, que ele pede até para levar um travesseiro com terra do Brasil lá para o seu exílio, ok? E muitos da parte da família dele já tinham morrido, então ele se sentiu muito sozinho, então ele passou uma fase da sua vida muito melancólica e triste em Paris, tá? Então seu ânimo não era nada bom.
Mano, do fundo do meu coração, eu tô muito triste, papo reto. Então, afetado pela aquela melancolia, pelo seu mau ânimo, o Dom Pedro, então, com 65 anos, ele tinha uma saúde muito instável. Você é doença, retardado. E conheceu sua derradeira patologia após ele ter andado de carruagem em Paris. Ele, uma noite fria, decidiu passear pelo Sena numa carruagem aberta, tá? Então ele se resfriou e acabou aquele resfriado se transformando em uma pneumonia, ok? Nesse período, uma das figuras mais presentes ao lado de Dom Pedro II foi a de Cláudio da Mota Maia, um profissional médico que já acompanhava o imperador como médico pessoal por uma década, ok? E ele até recebeu o título de conde das mãos do Dom Pedro II. Padre, ajuda o maluco que tá doente! Dom Pedro II, então, veio a óbito no dia 5 de dezembro de 1891, quer dizer, pouco tempo depois da proclamação da República, 2 anos depois, vítima, então, dessa depressão, dessa melancolia e da pneumonia, e então ele veio a óbito, tá? A sua filha lá, Isabel, desejava uma cerimônia muito simples e discreta, fechada só com o pessoal da família, pelo círculo próximo lá de amigos, mas o governo francês insistiu que se fosse realizado um evento oficial que marcasse a sua morte. Eu tô chorando. Então o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ele pode se dividir em 2 etapas, tá? O governo provisório e o governo constitucional. Eles instituíram um governo provisório que vai ter a extensão mais ou menos de 15 meses, ok? Nesse período houve uma luta muito grande entre os liberais e os positivistas, que apoiaram o golpe, para definir como é que seria os rumos do país. Que rumo eu vou tomar da minha vida? Característica importante desse período foi a preocupação, como eu já falei anteriormente, aí, do governo republicano apagar todos os símbolos monárquicos, tá? E substituí-los por símbolos republicanos. E a primeira coisa que eles fizeram foi terminar com as instituições monárquicas, como o gabinete ministerial e tudo mais ali. Os cargos administrativos, todos ali foram substituídos e todo mundo ali. Tá? Houve também um grande processo de naturalização de estrangeiros. Muitos estrangeiros, principalmente aqueles que estavam vindo já imigrantes pela necessidade da substituição da mão de obra escrava, foram naturalizados, ganharam seu título de cidadão brasileiro. Nesse período teve uma grande ajuda nisso aí. Tá? E também temia-se muito por causa do medo de que o Brasil se desmembrasse em nações republicanas menores, como foi o caso de toda a América Latina, estão nas pequenas repúblicas. Tá? Então, toda e qualquer revolta que acontecia era duramente reprimida. A gente vai ver mais tarde que vão ter várias revoltas nesse período republicano aí. Eu vou fazer o quê? Além de toda essa agitação política, o que marcou também esse governo, a primeira fase do governo republicano, o governo de Deodoro da Fonseca, foi uma grande crise política, ok? E ela é apelidada de encilhamento, tá? E nesse período quem foi nomeado para ministro da Fazenda lá foi o Rui Barbosa, apesar de ser um cara inteligente e progressista e tudo mais, o plano dele não deu muito certo, mas não por causa dele, mas por causa simplesmente dos brasileiros. Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta. Os brasileiros são uma coisa de outro mundo, ok? Então por que aconteceu essa crise? Aconteceu o seguinte, que em 1888 houve a abolição da escravatura. Então o que vai acontecer? Os escravos não recebiam. A partir do momento que houve uma abolição da escravatura, os escravos passaram a receber, eles tinham que ser pagos, tá? Mas só que no Brasil a circulação de papel moeda, de dinheiro, de money, era pouco, tinha pouco papel e moeda circulando. Só os proprietários tinham dinheiro. E os profissionais liberais e tudo mais. Então, aquele monte de gente que saiu da escravidão e foi para o mercado de trabalho, eles tinham que receber, eles tinham que circular e não tinha moeda. Então, o Barbosa teve a ideia de, como não tinha estrutura muito grande para poder o Banco Central emitir papel moeda, ele autorizou a todos os bancos emitirem papel moeda. Então, houve uma avalanche de dinheiro, papel
assim, entre aspas, sem valor no mercado brasileiro, ok? Então teve muito papel, mas tinha um pouco valor, porque não tinha lastro, tá? E os bancos começaram a emitir dinheiro ao Deus dará, ok? E além disso, o que aconteceu? O nosso amigo Rui Barbosa, como ele era um cara progressista, ele queria a industrialização do Brasil, ele também ofereceu subsídios, ofereceu ajuda, empréstimos lá a toda pessoa que quisesse investir na industrialização, abrir empresas, abrir lojas, abrir tudo assim, ele dava um empréstimo lá. Só que o que acontecia? As pessoas começaram a abrir várias empresas, às vezes só de fachada, pegavam dinheiro, não pagavam, e aquilo que acontecia, o banco quebrava porque a pessoa não pagava os empréstimos, e aquela empresa nunca abria, então o Brasil não se industrializou, não cresceu, não aconteceu absolutamente nada. E esse encilhamento com essa emissão de papel moeda avassaladora gerou uma inflação tremenda, que vai gerar essa crise no governo do Deodoro da Fonseca. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, no governo do Deodoro da Fonseca também aconteceu a promulgação da Constituição de 1891, tá? Que houve sensíveis mudanças da Constituição monárquica, tá? A Assembleia Constituinte se reuniu em 1890 e ficou ali elaborando a Constituição, que foi promulgada em fevereiro de 1891, ok? E era formada, essa Assembleia Constituinte era formada pelo grosso ali eram membros da elite econômica do país e alguns poucos da classe média, ok? E era refletir o caráter excludente dos interesses das elites que governavam o país. Pobre é uma coisa triste. As principais características dessa Constituição. Então, primeira coisa, foi determinado que o país seria uma república presidencialista. Teria um presidente que o mandato dele seria de 4 anos e não haveria reeleição. Acabou os 4 anos, pronto, não pode ter reeleição. E o sufrágio universal era masculino, foi determinado, então só os homens maiores de 21 anos que podiam votar, mulheres estavam excluídas, tá? Também foram excluídos os analfabetos, também, e soldados e padres. E houve também a separação oficial entre igreja e Estado. E o federalismo foi implantado, tá? Trazendo, de certa forma, mais autonomia para os estados, que era o que essas elites oligarcas estaduais tanto queriam, mais autonomia para eles fazerem o que eles queriam dentro do seu próprio estado, dominar a sua região. Uma vez tendo a Constituição sido promulgada, foi realizada então uma eleição presidencial indireta, ou seja, não era o povo que estava votando, eram os representantes do povo, os deputados, tá? Os parlamentares votavam separadamente para vice-presidente e para presidente, tá? Os candidatos para presidente foram o Deodoro da Fonseca e o Prudente Moraes, e para vice o Eduardo Vandercook, apoiador do Deodoro, e o Floriano Peixoto, apoiado pelo Prudente Moraes, ok? E os eleitos foram o Marechal Deodoro da Fonseca com 129 votos e o Floriano Peixoto com 153. O vice-presidente teve mais votos que o presidente, tá? Então isso marcou o início do governo constitucional. Essa fase durou até novembro, uma vez que crescentes desentendimentos entre Deodoro da Fonseca com o legislativo acabaram minando sua posição, tá? E fazendo que ele ficasse sem apoio. Os membros da Constituinte se tornaram membros do Congresso Nacional, só que os problemas com o governo e o Congresso continuaram sempre aumentando, porque o Deodoro da Fonseca, como militar, ele era muito autoritário, tá? E não seguia as normas, não queria seguir as normas da Constituição e nem aceitar muita interferência do legislativo, porque o Deodoro queria governar de maneira centralizadora, tá? Sem ter que passar pelo crivo dos parlamentares,
ok? Que era justamente o que os parlamentares criticavam no governo centralizado do Dom Pedro II. Você entendeu, velho? Então, os problemas entre os parlamentares e o Dom Marechal Deodoro da Fonseca começaram a só aumentarem, ok? E tanto é que ele começou, então, a nomear uma série de monarquistas para os seus ministérios. Isso desagradou muito os republicanos, tá? Que de picuinha, em contrapartida, resolveram fazer, no segundo semestre de 1891, a lei de responsabilidades, que diminuía os poderes do presidente, tá? Aí o Marechal Deodoro ficou muito nervoso, muito bravo mesmo. Tô puto de bravo. E ele decidiu, então, que iria fechar o Congresso e dissolvê-lo, tá, ok? Então a reação civil e militar aí foi imediata, tá? O movimento de resistência política contra essa ação do presidente organizou-se. Teve uma greve de ferroviários que estourou no Rio de Janeiro e a Armada rebelou-se, exigindo a reabertura do Congresso e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso o Congresso não fosse reaberto. Encurralado e temendo que o Brasil entrasse em uma guerra civil, o Deodoro da Fonseca renunciou no dia 23 de novembro de 1891. Se fudeu. Aí seu vice, o Floriano Peixoto, assumiu a presidência. E o Floriano apressou-se em fazer um acordo entre os parlamentares, como forma de garantir a estabilidade do país. O que a gente pode salientar é que depois da República houve mudanças políticas significativas, mas não houveram mudanças sociais e econômicas, ok? O Brasil continua sendo dominado por uma elite. Bando de burguês, safado! Então é isso, meus amigos. Se você gostou aí da nossa história com memes, curta nosso canal, se inscreva, tá? Que assim você dá uma força pro canal. Então, vamos embora, vamos estudar e vamos crescer sempre. Tamo junto.